Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E hoje o assunto é o golpe, o golpismo de Bolsonaro. Bolsonaro já começou a dar o golpe e pouca gente percebeu até o momento, mas o discurso golpista já vem sendo entoado já há pelo menos umas 48 horas e é exatamente com esse discurso que o Bolsonaro pretende contestar o resultado da eleição presidencial de 2022. O Bolsonaro começou esse discurso pela terra de Lula, em Garanhuns, no interior de Pernambuco. A Bolsonaro só resta o golpe, gente. Na verdade, se ele não der o golpe, ele vai acabar na cadeia e ele está desesperado. Nada do que foi feito pelo TSE para tentar agradar os militares vai adiantar. Ele está desesperado e ele sabe que vai perder a eleição em primeiro turno e pode até a eleição terminar em primeiro turno, porque as estatísticas, as pesquisas mostram que o Lula pode vencer em primeiro turno. E então ele já começou com esse discurso golpista há 2 semanas cravadas da eleição presidencial de 2022 em primeiro turno. Já faz um par de dias que o Bolsonaro começou com esse discurso e foi justamente quando as pesquisas mostraram uma reação do Lula. Não é? Então, nesse momento, o Bolsonaro começa a dizer que ele também vai ganhar em primeiro turno. E no que é que ele se baseia para dizer uma enormidade dessa? Ele se baseia em 2 coisas. Primeiro, a armação que ele fez, que está sendo contestada pelo TSE, não é? O TSE contestou a armação do Bolsonaro lá em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, principalmente em Brasília e no Rio de Janeiro, porque ele usou as comemorações do 7 de setembro, uma grande quantidade de gente que foi às ruas e fez um comício seu no local onde se dariam as comemorações do 7 de setembro, o desfile militar, sobretudo lá em Brasília, com voos de aviões, no Rio de Janeiro, navios fazendo manobras no mar, e ele ali fazendo o seu comício, e toda aquela gente estava lá muito, em grande parte, para assistir ao desfile, para participar das comemorações. Por conta disso, o TSE proibiu o Bolsonaro de usar as imagens do 7 de setembro para dizer que aquilo tudo era da sua campanha. Então ele não pode usar as imagens do 7 de setembro no seu horário eleitoral. Porém, o que é que acontece nesse momento então? O Bolsonaro começa um discurso, vendo que o Lula reage nas pesquisas, ele começa um discurso de que, com base nesse 7 de setembro e em uma obscura pesquisa que saiu a semana passada, de um obscuro instituto de pesquisas chamado Brasmarket, que dá o Bolsonaro vencendo em primeiro turno com 13 pontos de vantagem, parece até piada, né? O número do PT, 13 pontos de vantagem sobre o Lula, o Bolsonaro teria. E aí você vai se perguntar, bom, mas se tem uma pesquisa, ele tem razão. Acontece que muitas coisas indicam que essa pesquisa é uma farsa e, na verdade, mais do que uma farsa, é um tremendo crime eleitoral
que está sendo tolerado, inclusive pelas autoridades da Justiça Eleitoral, pelas autoridades de forma geral, do Judiciário, de qualquer parte, porque se trata de uma pesquisa fajuta em um instituto criado do dia para a noite para dar esses números que sustentem o discurso do Bolsonaro. Essa pesquisa Brasmarket, ela contesta e ela diverge de todas, absolutamente todas, 100% das pesquisas. Essa pesquisa Brasmarket, ela dá uma vitória para o Bolsonaro no primeiro turno com 13 pontos de vantagem. 43 para o Bolsonaro e 30 para o Lula. Nada dá, nenhum instituto do país dá essa vantagem para o Bolsonaro, nem aqueles institutos que dão margens pequenas. Por exemplo, o instituto que dá as menores vantagens para o Lula, um instituto que inclusive tem contrato com o governo federal, que firmou contrato com o Bolsonaro, o Instituto Paraná, cujo dono, um tal de Murilo Hidalgo, fechou um contrato de R$1,5 milhão com o Bolsonaro e, coincidentemente, esse Instituto Paraná dá para o Lula apenas 3 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro, quando, por exemplo, as pesquisas mais confiáveis, como a IPEC, que é a pesquisa Ibope, e a pesquisa Datafolha, dão de 12 a 15 pontos de vantagem. Então, há uma grande suspeita de que esse Instituto Paraná foi comprado, com razões justas, porque nenhuma outra pesquisa dá isso, nem as pesquisas de bancos feitas por telefone, que pesquisas por telefone todos sabem que elas ocultam o voto dos mais pobres, dos mais humildes, que não têm tanto acesso a telefone. Mesmo nessas pesquisas feitas por banqueiros que apoiam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o candidato dos grandes empresários, dos banqueiros, nem nessas pesquisas aparece esse resultado, mas aparece nessa pesquisa Brasmarket. E aí começou uma investigação sobre esse Instituto Brasmarket. Descobriu-se que o site desse instituto tem apenas 4 meses de existência. Esse Instituto Brasmarket, ele surgiu agora do nada e já na sua primeira pesquisa deu uma baita vantagem para o Bolsonaro, mas se você acha que isso é tudo, não é tudo. Além de um site destinado a você checar endereços de sites que vendem mercadorias na internet, é o site Confiável, onde você coloca a URL, ou seja, o endereço do site, e esse site Confiável te diz se aquele site que está fazendo aquela venda, por exemplo, é confiável para você comprar. Nesse site dá que esse site do Instituto Brasmarket é inconfiável, 64% inconfiável e 35% confiável, que o site tem 4 meses de vida, não é? E não é só isso. Esse Instituto Brasmarket, já na sua estreia, fez também uma pesquisa no Paraná, que está sendo contestada na Justiça pelo MDB do Paraná, acusado de fraude. Porque o MDB, inclusive, entrou com uma ação na Justiça e o TRE acatou a ação do MDB contra esse Brasmarket, porque não apresentou metodologia, não apresentou nenhum dos requisitos que você vai ver nas matérias que eu vou apresentar daqui a pouco. Não apresentou nenhum requisito exigido pela Justiça Eleitoral para um instituto de pesquisa fazer efetivamente pesquisas eleitorais. E nesse momento o Bolsonaro, depois de Garanhuns, 2 dias atrás, no dia 17, o Bolsonaro chega a Londres, sobe a uma sacada da Embaixada do Brasil e usa não só a viagem a Londres,
como a sacada da Embaixada do Brasil para fazer campanha eleitoral. E nessa campanha eleitoral ilegal que ele faz em Londres, ele repete que se ele não vencer em primeiro turno com 60% dos votos válidos, algo estranho estará acontecendo no TSE, apesar de o TSE já ter acatado todas as decisões, não, as imposições dos militares, do ministro do Exército, sobretudo. O TSE foi aceitou até colocar biometria em sessões eleitorais para testar, fez vários testes, aumentou a checagem, atendeu a praticamente tudo que os militares pediram e vai ser tudo à toa, porque o Bolsonaro já está dizendo que ou ele ganha a eleição com 60% dos votos válidos, quer dizer, uma vitória arrasadora em primeiro turno sobre o Lula, ou será fraude. É um crime eleitoral, como poucas vezes se viu no Brasil, escancarado. Em qualquer outro candidato que não fosse protegido dos militares, amparado pelas Forças Armadas, poderia até ser preso, fazendo o que o Bolsonaro está fazendo. Na melhor das hipóteses, qualquer outro candidato que fizesse o que o Bolsonaro está fazendo, ele já teria perdido o registro da candidatura. Estaria sendo processado por crime eleitoral. Com o Bolsonaro não acontece nada. Por quê? Porque ele controla as Forças Armadas que estão bancando essa posição golpista dele. Então, na verdade, o que eu quero aqui é analisar junto com você essas matérias que eu tenho aqui que corroboram tudo isso que eu estou lhe dizendo nesse momento. Então, vamos ver aqui. Já vou passar aqui para as matérias. Vamos lá. Então tudo começa em Garanhuns. O Bolsonaro vai a Garanhuns, terra natal de Lula, e desdenha de pesquisas ao falar em vitória em primeiro turno. Em campanha em Pernambuco, ele voltou a participar de motociata sem capacete, como sempre, e ele iniciou a motociata em Santa Cruz do Capiberibe. E na motociata ele repetiu o que tinha dito anteriormente, como nos atos do 7 de setembro, quando esteve numa motociata de 13 km sem capacete. Ao chegar ao palanque montado em Caruaru, o Bolsonaro disse que será vitorioso em primeiro turno da eleição deste ano. E pesquisa feita pelo Datafolha, naquele exato dia, diz que o Lula lidera a corrida eleitoral com 45% das intenções de voto, uma vantagem de 12 pontos para Bolsonaro, que tem 33. É um detalhe para presidente da República, diz o Bolsonaro, nós vamos ganhar no primeiro turno. Vamos mostrar que nós não queremos a volta dos escândalos que tínhamos há pouco no passado, disse Bolsonaro, logo após pedir votos para candidatos pernambucanos. Em Garanhuns, onde a participação do presidente no evento fez com que o PT orientasse seus militantes a ficarem em casa nesse sábado, Bolsonaro atacou Lula, etc, etc. Muito bem. Aí o Bolsonaro chega a Londres e volta a falar em vitória em primeiro turno. Ele estava em Londres para o funeral da Rainha Elizabeth, aparelhando a própria embaixada, sobe aqui a sacada da embaixada e diz de novo que vai vencer a eleição em primeiro turno e aqui fazendo campanha nas ruas de Londres, com apoiadores londrinos, não é? E aí o Bolsonaro diz, se eu tiver menos de 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE. O candidato à reeleição afirmou que andanças pelo Brasil e essa pesquisa Brasmarket fazem com que ele acredite em vitória no primeiro turno da corrida presidencial. É uma matéria do Estadão.
E, enquanto isso, no Datafolha, o Bolsonaro cai de 34 para 33, ampliando a vantagem do Lula sobre ele para 12 pontos percentuais. E no IPEC, a Lula cresce 2 pontos na semana passada e volta a ter chance de vitória no primeiro turno. Enquanto isso, o Bolsonaro ignora tudo isso por conta deste instituto aqui. Aqui está o site do Instituto Brasmarket, Método e Seriedade em Pesquisas, não é? E aqui experiência, compromisso, tal, toda essa história. Mas que site é esse? Muito bem, aqui é o site confiável. Vamos lá, eu vou colocar aqui o Instituto Brasmarket. Está aqui, já foi feita a verificação do Instituto Brasmarket, aqui o CNPJ, não é? E diz a pesquisa do site confiável: 36% confiável, 64% não confiável. Resultados do Google. Atenção, esse site aparece em 6 resultados no Google. Cuidado, talvez seja um site novo. Tempo de registro. O site foi registrado 4 meses atrás. Já no caso do Ibope, tem 40 anos. O Ibope, que é hoje o Instituto IPEC, tem 40 anos. O Datafolha deve ter mais ou menos isso, não é? Então, 4 meses o site. O site, então, ele é 64% não confiável. E aqui, um estudo que foi feito, uma investigação que foi feita, pesquisa Brasmarket é confiável? Site existe há 4 meses e instituto é acusado de fraude. O levantamento da Brasmarket contraria as pesquisas eleitorais que apontam o ex-presidente Lula à frente de Bolsonaro na corrida à presidência. E aqui o gráfico, não é? Essa linha verde aqui é o Bolsonaro com 43,5 e o Lula com 30,5, bem lá atrás, permitindo, como nessa pesquisa, o Ciro, na verdade, nessa pesquisa, 12, o Ciro aparece com 7, assim, esses 12 aqui são votos brancos e nulos, não é? Votos brancos e nulos. Tem 12% nessa pesquisa Brasmarket, está caindo. O Ciro aparece com 7, a Simone com 7,6, Simone 4,6, não é? E outros candidatos com 1,7. Então, daria 6 e pouco, 13, 14 mais 30 do Lula, 44, então o Bolsonaro, na margem de erro, ele poderia se eleger em primeiro turno. E é essa a exigência que ele faz. O Instituto Brasmarket, Inteligência em Pesquisa, prevê a vitória de Bolsonaro no primeiro turno, mas está sendo acusado de fraude pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE-PR. A denúncia foi feita pelo Diretório Estadual do MDB do Estado. De acordo com uma análise da Fundação Pedroso Horta, a Brasmarket descumpriu uma série de exigências legais para a publicação de uma pesquisa eleitoral. As exigências do MDB, de acordo com a lei eleitoral, são que essas empresas forneçam informações sobre fontes de recursos do trabalho, quem pagou a pesquisa, método da pesquisa, planos de amostragem, ponderação de gênero, homem, mulher, ponderação de idade, ponderação de situação econômica, pontuação de nível de escolaridade, pesquisas de extensão territorial, margem de erro, lista nominal dos pesquisadores e acesso a sistemas de controle interno. Tudo isso não foi apresentado a ninguém. A desconfiança do MDB foi agravada por outra denúncia contra a Brasmarket no Espírito Santo sobre manipulação de resultados de pesquisa. Sérgio Vidal, do PDT, prefeito de Serra, no Espírito Santo, publicou um anúncio em jornais locais e estaduais alegando que a Brasmarket
pedia 190 mil para a distribuição de uma pesquisa. Ele afirmou que o levantamento mostrava que ele era o administrador mais popular da região da Grande Vitória. Como resultado dessa reclamação, o MDB decidiu levar a Brasmarket à justiça para consolidar ainda mais sua decisão de questionar a empresa. O levantamento da Brasmarket contraria todas as pesquisas que apontam o ex-presidente Lula à frente de Bolsonaro na corrida à presidência. No levantamento divulgado na quinta-feira, dia 15, o Instituto mostrou o Bolsonaro com 43,5%, o Brasmarket, com 43,5% das intenções de voto e Lula logo atrás com 30,5%. O resultado estranha parte dos eleitores, já que pesquisas dos institutos consolidados não fazem a mesma projeção. Em uma pesquisa no site confiável, o domínio da Brasmarket, como eu acabei de mostrar, só existe há 4 meses. A análise aponta o site do Instituto como, na época, era 35% confiável e 65% inconfiável. Agora caiu para 64% inconfiável. E aqui tem todo um histórico de reclamações do Brasmarket no site Wayback Machine, uma das ferramentas mais conceituadas para o registro de páginas na internet. O primeiro histórico de publicação do Instituto Brasmarket ocorreu em 16 de agosto de 2022, às 19h14. Essa é a data de criação do site. A primeira publicação do site foi em 16 de agosto, no dia que iniciou a campanha eleitoral desse ano. Esse instituto faz a sua primeira publicação. Então, aí, aqui eles dão algumas dicas para quem quer atuar nessa área. Então, minha amiga, meu amigo, está dado o discurso com o qual o Bolsonaro vai contestar uma eleição que vai se dar daqui a 2 semanas. Em 2 semanas o Bolsonaro vai perder para o Lula, talvez até em primeiro turno, não é? Como mostram todas as pesquisas, e vai dizer que houve fraude, que aconteceu alguma fraude no TSE, porque as pesquisas davam que ele estava na frente, quando na verdade só tem essa pesquisa e as imagens do 7 de setembro que o TSE proibiu porque foram manipuladas, não é? Ele fingiu que tinha uma multidão, levou ônibus, pagou manifestantes, fez tudo que nós vimos na imprensa. Aí, e ele vai dizer que aquela manifestação do 7 de setembro e essa pesquisa fajuta, acusada de fraudes, são a prova de que ele venceu o primeiro turno e houve fraude eleitoral. E aí, o que vai acontecer, principalmente se houver vitória em primeiro turno, é que vai ser necessário saber o que é que os militares vão fazer. Como é que eles vão se posicionar? Porque o Bolsonaro muito provavelmente vai dizer que se recusa a deixar a presidência da República porque ele foi reeleito. Você entende? Então o risco é muito grande e o golpe já começou, minha amiga, meu amigo. Então aí fica para as autoridades, para a Justiça Eleitoral e para a posteridade decidirmos se o Brasil vai aceitar esse golpe passivamente como está acontecendo, porque já está dada a forma pela qual o Bolsonaro tentará o golpe em 2022. O discurso está aí e quem não viu que o golpe já começou, não vê porque não quer ou porque não está olhando. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.